Olá, galera. Bom dia, boa tarde para vocês. Tudo bom? Mais uma luta. Vamos lá. Na aula passada a gente viu o exponencial e tinha os exercícios. Então vamos lá. Em uma experiência sobre deterioralização, de alimentos, constatou-se que a população de um certo tipo de bactérias dobrava a cada hora. Se no início da observação havia 5.000 bactérias, a lei que relaciona o número N de bactérias em função do tempo, isso daqui é a função. Essa lei que ele fala, ele quer que a gente fale a função. Então, no início da observação, então aqui tinha lá bactérias, 5.000, e aqui vamos pôr horas, 0 horas, que foi no início da observação. E ele fala que constatou-se que a população da bactéria dobrava a cada hora. Então, em 1 hora, tinha 10.000. Passado 2 horas, ela tinha 20.000. Passado 3 horas, ela tinha 40.000. Passado 4 horas, ela tinha 80.000. Vamos parar aí, tá? Aí, se você olhar, ó, dobrou. Repara só. Aqui, ó, daqui para cá, de 5 para 20, você fez vezes 4. O que é vezes 4? Ó, é 2 vezes 2. Então, ó, repara, daqui para cá, de 5 para 40, você fez vezes 8, que é 2 a terceira. 2 vezes 2 vezes 2, que é exatamente o número de horas. Aqui, ó, ficou 2 ao quadrado, ó, 5 vezes 4 para dar 20. O que é 4? Aqui, 2 ao quadrado, era o número de horas. Aqui dobrou só uma vez, 5 vezes 2, ó. Então, aqui é 2 a primeira, 2 a segunda, 2 a terceira, para dar 8, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 a terceira. Então, o que é a função? A função nada mais é, ó, do que 5.000 vezes o 2 elevado a t, que é o número de horas. Tudo bem? É isso daqui, ó, 5.000 elevado a isso. Então, ó, na primeira hora, dobrou para 10, 2 a primeira. Na segunda hora, de 5 foi para 20. 5 vezes quanto que dá 20? Vezes 4, ó, 2 a segunda, que era o número da hora. 5 a terceira, 5 a quarta. Só que eles não deixaram como 5.000. Eles fizeram aqui, ó, fizeram 5 vezes 10 a terceira, vezes 2 elevado a t. 5 vezes 10 a terceira elevado a t. Era só isso que ele queria, tá? Então, vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, ele não é... Ó, deixa eu falar para vocês. Antes desse 44, tem um texto que ele fala que se refere a essa questão. O Staphylococcus é um tipo de bactéria bastante comum. Em qualquer momento, eles existem no interior das narinas, nas zonas úmidas da pele, de 2 milhões de pessoas, 1/3 da população mundial. E aí ele vai contar toda a história de Darwin, de David. Estava colonizando desse modo, blá, 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 blá. E eu tirei toda essa parte aqui, gente. Fui direto pro gráfico, tá? Só para vocês saberem se localizar. Então, a gente fica olhando aqui e fala assim, ó. O gráfico mostra, em função do tempo, a evolução dessas bactérias em certa cultura. E tem esse gráfico aqui. Dentre as alternativas abaixo, decorridas 30 minutos no início das observações, o valor mais próximo desse número. Resultado, bom, primeiro, a função está aqui, ó. F de t é igual a A vezes B a terceira. Aí eu tenho, pode ver, 2 pontos, ó, o 0 e aqui. Então, o que eu sei a respeito disso daqui, ó? Que F do tempo. O tempo, quando ele for 0, ó, aqui é t horas, e o tempo é em horas, tá? Quando for t horas, 0 hora, era 10 a quarta. Então, eu vou ter 0... Fiz besteira, gente. É T, não é 3. Oh, meu Deus. Até pegar borracha, mas só se eu apagar tudo. Aqui é T, tá? Então, aqui nessa parte aqui, ó, vamos pegar o tempo para 0 horas. Então, eu vou ter F de 0. Tá escrito assim, ó, aqui, ó, seria A vezes B elevado a 0, porque eu coloquei o T valendo 0, que é nesse momento aqui. E o resultado é esse 10 a quarta. Ficou 10
a quarta. Só que todo número elevado a zero é quanto? 1. Portanto, eu descubro que o A é igual a 10 à quarta, tá? Tá, então esse Azinho já descobri. Com 3 horas, F de 3, passado 3 horas. Então, A é 10 à quarta, vezes o B elevado à terceira, que são 3 horas. E isso daqui, ó, o que vai dar? 8 vezes 10 à quarta, que é a junção de 3 horas, ó, é esse ponto aqui, ó. Para 3 horas vai dar isso. O 10 à quarta, ele já está aqui. Significa, então, que o meu B é igual a 8. B à terceira vale 8. Então, ó, o que eu sei a respeito? Que B à terceira é igual a 8. B é igual a raiz cúbica de 8. Qual o número que ele vezes ele 3 vezes dá 8? B vale 2. Com isso, eu tô com a função todinha completa. O A vale 10 à quarta e o meu B vale 2 elevado a T, onde isso daqui é o número de horas. Então, este ponto e este daqui me permitiu achar a função. E aí ele quer saber para 30 minutos, mas pera um pouquinho, ó, isso daqui é horas. 30 minutos é metade da hora? É. Então, você tem F de meio, que é metade da hora. Não posso pôr minutos, porque isso daqui é hora. É metade da hora. 10 à quarta e 2 elevado a meio. O que é meio? É metade da hora, porque isso daqui é horas. Só que você escrever 2 elevado a meio, quando você tem fração, é raiz de 2. Lembra, o que está por dentro está por cima, o que está por fora está por baixo. E só que raiz de 2 ele dá no exercício que é para pôr 1,4. Então, ó, isso daqui, vou reescrever, é 10 à quarta vezes raiz de 2, que é a mesma coisa esse daqui. Raiz de 2 é 1,4. Ele pôs num exercício que é 1,4. 10 à quarta vezes 1,4, você vai andar com a vírgula quantas casas? 4. Então, tá assim, ó. Ó, presta atenção. A vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4. 14 mil, que é a alternativa D. Então, o que eu fiz? Eu não conseguia calcular por 30 minutos se eu não tivesse a função. Ele deu ela genérica. Então, eu peguei 2 pontos. Esse com 0 horas ele começava aqui e com 3 horas ele estava aqui. Pus para 0, o T valendo 0, valendo 3. Aqui, 0, achei o valor de A. O outro eu achei o valor de B. Substituí o A e o B no seu devido lugar e calculei para 30 minutos, que esse tempo é horas. Então, era meia hora, metade. E escrever 2 elevado a meio é raiz de 2, por isso que ele pôs aqui. Tá bom? E vamos lá para o outro exercício de vocês e último de hoje. Ele fala assim, ó. De acordo com os dados de uma associação de fabricantes de veículos automotores, a produção de veículos a álcool cresce a uma taxa anual. Gente, quando ele pôs taxa anual, ele quer comparar isso daqui com o montante, com os juros compostos. Quando ele pôs a taxa anual, então, por exemplo, ela vai crescer. Você tem, é que nem poupança, você tem um valor mensal, por exemplo. No mês seguinte, vai incidir a taxa sobre tudo que você tem. Ela cresce, no outro mês incide de novo sobre aquilo que você já tinha. No caso aqui dos automotores, é taxa anual. Então, sempre cresce 2% ao ano em cima daquilo que você tinha. É a mesma ideia de juros compostos. Mesma coisa. Mesma ideia, porque é um sobre o outro. E em juros compostos, montante é igual a capital 1 mais I elevado a T. E ele começa, ó, se P0 é a produção inicial, é como se fosse o capital inicial, gente. É a mesma coisa. Então, ó, capital inicial, P0, vezes, a taxa é 2%, 2% é 0,02. Então, eu vou ter 1 mais 0,02 elevado a T. Então, isso daqui é P0, que ele chama de inicial,
vezes 1,02 elevado a t. E ele fala que a função está em função, lógico, né, do tempo. Esse que eu chamei de montante é essa produção aqui, ó. Essa produção de veículos é produção de acordo com os anos que vai levando, tá? Então, ó, a hora que você olha, a única que retrata isso é a B. Essa daqui é a alternativa correta. Presta atenção, Ana, mas por que você comparou com os juros compostos? Porque todo ano aumenta 2%. Então você tem, sei lá, você tem uma quantidade, no final do ano ele aumentou 2%. No ano seguinte vai aumentar 2% sobre o que já terminou o ano. Então, no outro ano, então é aumento sobre aumento. Aumento sobre aumento é juros compostos, como é a poupança. A formulinha é essa, tá? Por isso que é associado. Presta atenção no que eles falam, taxa. O P, produção inicial, é o capital que normalmente você põe na poupança. E dependendo do tempo que você deixa, você tem um montante lá, esse M é de montante, que é a produção em T anos que a pessoa tem. Tá bom? Foi uma analogia com juros compostos. Só isso daqui. Mais nada vocês tinham que fazer. Tá bom? Então, ó, a gente encerra a aula por hoje. Na próxima aula, a gente vai entrar na matemática 3, que é matemática financeira, que ele começa com razão, tá? E aí a gente vai ter uns exercícios facinhos, outros não, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula, gente.